Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 4. Cair Rien adentro. Perrin teria ditado um ritmo mais firme que o de Randy, embora soubesse que os cavalos não aguentariam muito tempo. Avançavam metade em trote, metade correndo junto aos animais. Randy parecia alheio a todos, mas estendia a mão a cada vez que me tropeçava para ajudar a moça. No mais, estava perdido em outro mundo e piscava, surpreso, quando notava a presença de Perrin ou de Loyal. Verdade fosse dita, ninguém estava muito melhor. Os homens de Dobraine e Ravien tinham os olhos cravados à frente, ruminando as próprias preocupações a respeito do que encontrariam. Os homens de Dois Rios refletiam o humor sombrio de Perrin. Gostavam de File, a bem da verdade, alguns a idolatravam, e se ela estivesse ferida? Até a ansiedade de Aran esmoreceu quando ele percebeu que File poderia estar em perigo. Todos os homens se concentravam nas léguas diante de si, em direção à cidade à frente. Exceto pelos Ashaman, a bem dizer, colados em Rand feito um bando de corvos, eles analisavam o campo que a fileira de gente cruzava, ainda cautelosos quanto a uma emboscada. Tashiva estava afundado na cela feito um saco, e resmungava sozinho, mal-humorado, sempre que precisava correr. Mantinha os olhos firmes, como se aguardasse uma emboscada. Havia pouca chance de aquilo acontecer. Sulin e 12 Fardar Esmai trotavam à frente da coluna, à vista de Perrin. O mesmo número ia bem adiante, investigando o caminho e também nos flancos. Algumas tinham guardado as lanças curtas nos arreios das costas que sustentavam os estojos dos arcos, de modo que a ponta da lança sacolejava ao alto da cabeça. Nossa, que incômodo! Os arcos curtos de chifres projetados, as flechas encaixadas. Elas mantinham a mesma atenção em qualquer coisa que pudesse ameaçar o Caracarne e no próprio Rand, como se suspeitasse que ele pudesse desaparecer de novo. Se qualquer armadilha os aguardasse, qualquer perigo se aproximasse, elas encontrariam. Shiad era uma das donzelas junto de Sulin, uma mulher alta de cabelo vermelho e escuro e olhos cinzentos. Perrin a olhava pelas costas, desejando que se afastasse das outras e viesse falar com ele. De vez em quando Shiad lhe dispensava uma olhadela, mas o evitava como se ele tivesse 3 doenças contagiosas. Bain não acompanhava o grupo. A maioria das donzelas seguia basicamente a mesma rota com Huark e os Algaid Swai, mas avançando mais devagar por conta dos carroções e das prisioneiras. A égua negra de File trotava atrás de Galope, com as rédeas presas à sela. Os homens de Dois Rios tinham trazido Andorinha de Kemin quando se juntaram a ele, perto de Poços de Dumai. Sempre que ele olhava a égua emproada atrás de si, o rosto da esposa se elevava em seus pensamentos. O nariz pronunciado e a boca generosa. Os olhos escuros flamejantes e oblíquos, as maçãs do rosto bem demarcadas. File amava o animal talvez tanto quanto amava Perrin. Uma mulher igualmente altiva e bela, feroz e orgulhosa. Filha de Davram Bashir, não se esconderia nem seguraria a língua, não com gente do naipe de Colavaere. Fizeram 4 paradas para descansar as montarias, e Perrin rangeu os dentes por conta da demora. Cuidar bem dos cavalos era muito natural a ele, que conferia galope sem nem pensar,
dava-lhe água com um hábito. Com Andorinha era ainda mais cuidadoso. Se Andorinha chegasse a cair em segurança, uma ideia se plantara em sua mente. Se ele levasse a égua até Cairhien, Farley estaria bem. Era ridículo, uma fantasia de garoto, uma fantasia idiota de garoto pequeno, mas não ia embora. A cada parada, Min tentava tranquilizá-lo. Com um sorriso zombeteiro, disse que ele parecia a morte uma manhã de inverno, só esperando que alguém lhe cavasse uma sepultura. Disse que se ele fosse até a esposa daquele jeito, Farley bateria a porta na cara dele. Mas admitia que nenhuma de suas visões garantia que Farley estava ilesa. Lúcifer, disse Min por fim, exasperada, ajustando as luvas de montaria cinza. Se alguém tentar fazer mal a Farley, vai receber ordens da própria Farley de esperar no saguão até ela ter um tempinho. Perrin quase rosnou. Não era que as duas se estranhassem, não exatamente. Loial lembrou a Perrin que os caçadores da trombeta podiam se cuidar sozinhos e que Farley já passara incólume pelos Trollocs. Ela está bem, Perrin, estrondeou o Ogier em um tom sincero, trotando ao lado de Galope com o machado comprido no ombro. Eu sei que está. Loial já tinha repetido a mesma coisa 20 vezes, e a cada vez parecia um pouco menos sincero. Sua última tentativa de encorajá-lo tinha ido mais longe do que ele pretendera. Tenho certeza de que Farley sabe se cuidar, Perrin. Ela não é feito Erit. Mal posso esperar que Erit me despose para que eu possa cuidar dela. Acho que morreria se ela mudasse de ideia. Ao final da frase, sua boca permaneceu aberta e os grandes olhos se arregalaram. Com as orelhas trêmulas, o grandalhão tropeçou e quase caiu. Eu não tinha intenção de falar isso, disse a voz rouca, retomando as passadas largas junto ao cavalo de Perrin. As orelhas ainda tremiam. Eu não tenho certeza do que quero. Sou novo demais para mim. Engolindo em seco, lançou a Perrin um olhar de acusação e dispensou também um arrande mais adiante. Não é nada seguro abrir a boca com 2 Taverem por perto. Qualquer coisa pode escapar. Nada que já não poderia ter saído de sua boca, como o Loial bem sabia, embora talvez só tivesse 1 em 1000 chances de ocorrer. Talvez 1 em 1000 vezes 1000, se não fosse a presença de um Taverem. Loial também sabia disso, o que parecia assustá-lo mais que tudo o que Perrin já vira. Um tempo considerável se passou antes que as orelhas do Ogier parassem de tremer. Farley ocupava seus pensamentos, mas ele não estava cego, não por completo. O que a princípio via sem ver, enquanto cavalgavam para o sul e oeste, começou a penetrar pelas beiradas. O tempo estava quente quando rumara para o norte, vindo de Cairhien, menos de 2 semanas antes. Mas parecia que o toque do tenebroso se firmara ainda mais, oprimindo a terra ainda mais desesperadamente. A grama frágil estalava sob os cascos dos cavalos, e pequenas aranhas marrons faziam teias nas pedras das encostas. Os galhos nus, não apenas sem folhas, mas mortos, se quebravam ao menor sopro do vento árido. Havia mais pinheiros de árvores perenes e folhas de couro amarelados e marrons do que verdes. Depois de umas milhas, começaram a surgir fazendas com construções simples de pedra escuras dispostas em quadrados. As primeiras em clareiras isoladas na floresta. Então, pouco a pouco, mais agrupadas, enquanto a mata se adelgaçava, composta de árvores que mal mereciam ser chamadas assim. Uma estrada de carroções se arrastava à frente, percorrendo as laterais e os cumes das colinas, envolvendo mais campos murados de pedras que terreno livre. Quase todas essas primeiras fazendas estavam desertas, com uma poltrona caída à frente de uma casa, uma boneca de pano à beira da estrada. Gado esquálido e ovelhas letárgicas pontilhavam os pastos,
onde corvos crocitavam sobre algumas carcaças. Mal eram pastos, mas tinham uma ou duas carcaças. Córregos gotejavam por canais de lama seca. A terra dos plantios, que deveria estar coberta de neve, parecia prestes a se desintegrar, pelo menos nos pontos onde já não estava reduzida a pó, o que era levado pelo vento. Nossa, quem morou no sítio já viu a situação, sabe como é que é. Uma poeira alta marcou a passagem do grupo, até que o caminho de terra estreita se uniu à ampla estrada pavimentada que vinha da passagem de Jangai. Ali havia pessoas, embora poucas, e com um aspecto letárgico, de olhos embotados. Com o sol já quase a meio caminho do horizonte, o ar estava um forno. Um e outro carro de boi, ou carroção puxado por cavalos, saíram depressa da estrada para fora do caminho, descendo por trilhas estreitas ou campos. Os condutores, bem como o punhado de gente da fazenda que havia por ali, observavam, embasbacados, a passagem dos 3 estandartes. Os quase 1000 homens armados atraíam muitos olhares. 1000 homens armados indo a algum lugar, apressados, com um propósito. Motivo suficiente para todos olharem e ficarem gratos que os 1000 homens estivessem passando direto, para logo sumir de vista. Enfim, quando o sol ainda tinha um trechinho de céu quase que do próprio tamanho ainda para percorrer até se pôr, a estrada atingiu um cume de onde podiam ver cair Rien, cerca de 2 ou 3 milhas adiante. Rand puxou as rédeas, e as donzelas, agora todas juntas, agacharam-se onde estavam. No entanto, mantiveram os olhos aguçados. Não se via nenhum movimento nas colinas quase sem árvores perto da cidade. Uma imensa massa de pedras cinzentas descendo em direção ao rio Alguenha, a oeste. Uma cidade austera, de muralhas e torres quadradas. Navios de todos os tamanhos estavam ancorados no rio, alguns presos ao cais mais distante, onde ficavam os celeiros. Umas poucas embarcações se deslocavam por velas ou remos compridos. Davam uma impressão de paz e prosperidade. Sem uma nuvem no céu, a luz era penetrante, e Pen conseguia ver muito bem os imensos estandartes que voejavam sobre as torres da cidade quando o vento os estendia. O estandarte da luz, escarlate. O estandarte do dragão, branco com a criatura serpenteante com escamas em escarlate dourado. O sol nascente de Caerhien com os raios ondulantes, dourado em azul. E um quarto, tão proeminente quanto os outros. Um diamante prateado em um campo quadriculado e amarelo e vermelho. Com uma carranca, Dobraine baixou uma pequena luneta dos olhos e meteu aí um tubo de couro trabalhado, amarrado à sela. Eu esperava que os selvagens tivessem entendido errado, mas se a casa Saigan voeja junto do sol nascente, então colava a Aerith ao trono. A mulher certamente tem distribuído presentes todos os dias pela cidade. Moedas, comida, badulaques. É tradição para o festival da coroação. Um governante atinge o auge de sua popularidade na semana seguinte à ascensão ao trono. Ele olhou para Rand de esguelha, o esforço de falar sem rodeios pesando em seu rosto. Até os plebeus... Nossa. Os plebeus podem até se rebelar se não gostarem do que você fizer. As ruas podem acabar banhadas em sangue. O capão cinza de Ravien se remexia com a impaciência de seu cavaleiro, e o próprio homem ficava olhando de Rand para a cidade e de volta para Rand. Não era a cidade dele, que já deixara bem claro que não dava a menor importância ao que ocorria nas ruas, desde que sua própria governante estivesse em segurança. Rand observou a cidade por longos instantes. Ou pelo menos pareceu observar. Fosse lá o que estivesse vendo, seu rosto permanecia impassível. Min o observava, preocupada, talvez com pena. Vou tentar garantir que não se rebelem, disse Rand. Por fim,
Flynn, fique aqui com os soldados. Min. Não, interrompeu ela bruscamente. Eu vou aonde você for, Randy Altor. Você precisa de mim e sabe disso. A última frase pareceu mais uma súplica que uma ordem. Mas, quando uma mulher plantava as mãos na cintura daquele jeito e cravava os olhos no sujeito, não estava suplicando. Não mesmo. Eu também vou, acrescentou Loyal, apoiado no machado de cabo longo. Você sempre dá um jeito de fazer as coisas quando estou longe. Sua voz assumiu um tom queixoso. Não adianta de nada, Randy. Não adianta de nada para o livro. Como é que posso escrever sobre coisas que não presenciei? Ainda olhando para mim, Randy ergueu um pouco a mão na direção dela. Então deixou-a cair. A mulher o encarava com um olhar firme. Isso é loucura. Segurando as rédeas com firmeza, Da Shiva cravou as botas na égua roliça e aproximou-se do cavalo escuro de Randy. Uma relutância contorcia seu semblante. Talvez até os Ashman não gostassem de ficar muito perto de Randy. Basta um homem com um arco ou uma faca. E basta que você não a veja a tempo. Mande um Ashman fazer o que precisa ser feito, ou mais, se julgar necessário. Um portão até o palácio e tudo termina antes que alguém perceba o que aconteceu. E ficar aqui sentado até escurecer? Interrompeu Randy, virando o capão para encarar Da Shiva. Até que estude este lugar bem o bastante para abrir um portão? Vai ser uma carnificina, sem sombra de dúvida. A menos que sejam cegos, eles nos viram vindo dos muros. Cedo ou tarde vão mandar alguém para descobrir quem somos e enquanto estamos. O restante do grupo permanecia escondido atrás da encosta e os estandartes também tinham sido baixados. Mas os homens a cavalo em uma saliência, junto das donzelas, sem dúvida despertariam curiosidade. Vou fazer isso do meu jeito. A voz estava tomada de raiva, e Randy cheirava a frieza e fúria. Ninguém morre Da Shiva, a menos que seja evitável. A menos que seja inevitável. Já estou farto de mortes. Está entendendo? Ninguém. Como o Milord Dragão ordenar. O sujeito inclinou a cabeça, mas soava amargo e cheirava a... Perrin esfregou o nariz. O cheiro deslizava depressa, alternando-se entre medo, ódio, raiva e uma dúzia de outras emoções, e tão ligeiro que ele não conseguia identificar o que sentia. Já não duvidava que o homem estivesse louco, por melhor que fosse a expressão de seu rosto, e também já não se importava, de tão perto. Cravando os calcanhares nos flancos de galope, ele avançou para a cidade para Faile, sem esperar os outros, praticamente sem notar a aranha em seu encalço. Mas não precisava vê-lo para saber que o rapaz estaria ali. Só conseguia pensar em Faile. Se levasse Andorinha em segurança até a cidade. Forçou-se a manter galope a um trote ligeiro, no máximo. Um cavaleiro galopante atraía olhares, perguntas e atrasos. Aquele ritmo os outros logo alcançaram Aran e Perrin, ao menos os que estavam indo. Min tinha conseguido o que queria, ao que parecia, assim como Loyal. As donzelas se espalharam à frente, algumas dispensando olhares complacentes a Perrin ao passar. Chiad encarou o chão até estar bem à frente. Ainda não gosto nada desse plano, resmungou Ravien ao lado de Randy. Peço todo perdão, Milord Dragão, mas não gosto. Dobraine, do outro lado de Randy, soltou um grunhido. Nós já discutimos isso, Maienense. Se fizéssemos o que você queria, fechariam os portões na nossa cara antes de termos coberto uma só milha. Ravien resmungou algo entre dentes e remexeu a montaria. Ele queria que todos os homens acompanhassem Randy até a cidade. Perrin olhou para trás, para os Ashman. Podia ver Dummer Flynn, identificável pelo casaco, e uns poucos homens de Dois Rios na saliência, de pé, segurando os cavalos.
Soltou um suspiro. Não teria se incomodado se os homens de 2 dias estivessem junto. Mas Randy de certo tinha razão e Dobrenio o apoiava. Um pequeno número de homens conseguia entrar em lugares aos quais um exército grande não teria acesso. Se os portões estivessem fechados, os Aiel teriam que sitiar a cidade, se é que ainda aceitariam fazê-lo, e a matança recomeçaria. Randy metera o cetro do dragão nos alforjes de um dos capões, de modo que apenas a ponta entalhada ficasse para fora, e aquele casaco simplório não parecia nada que o dragão renascido usaria. Quanto aos Ashaman, ninguém na cidade fazia a menor ideia do que significava o casaco preto. Em contrapartida, era mais fácil matar uns poucos homens que um exército inteiro, ainda que a maioria ali fosse capaz de canalizar. Perrin já tinha visto um Ashaman levar uma lançachada na barriga, e o homem morrera feito qualquer outro. Da Shiva resmungou entre dentes. Perrin pescou o herói e idiota em tons de igual menosprezo. Não fosse File, poderia ter concordado. Em dado momento, Randy espiou na direção do acampamento Aiel espalhado por sobre as colinas 2 ou 3 milhas a leste da cidade. E Perrin prendeu o fôlego. Mas, fossem quais fossem os pensamentos de Randy, ele permaneceu na estrada. Nada importava mais que File. Nada, quer Randy enxergasse isso ou não. A uma boa meia milha dos portões chegaram a outro acampamento. A visão fez Perrin franzir o senho. Era quase uma cidade, de tão grande. Um imenso aglomerado de cabanas caindo aos pedaços e tendas bambas feitas de refugos sobre um solo arrasado, encostadas nas compridas muralhas cinza e se estendendo até onde ele podia ver. O lugar certa vez fora chamado de Portão da Frente, um apinhado de ruelas e travessas sinuosas. Mas isso foi antes do incêndio dos Shaido. Algumas pessoas, em silêncio, encaravam um estranho grupo que passava. Um Ogier, donzelas Aiel. Mas a maioria logo retornava aos alfazeres com expressões sombrias e cautelosas, tomando cuidado de não reparar em nada que não tivesse diante do nariz. As roupas de cores vivas, farrapos de antigas vestimentas finas usadas pelo povo do Portão da Frente, se mesclavam aos trajes mais escuros, mais comuns entre os cairrianos, e às roupas simples e escuras dos aldeões e fazendeiros. O povo do Portão da Frente estava na cidade quando Perrin partiu, junto a milhares de refugiados de cada canto do interior. Muitos daqueles rostos exibiam hematomas ou coisa pior, como talhos e cortes em geral sem curativos. Colavaere de certo os expulsara da cidade. Aquela gente não teria deixado seus abrigos de livre e espontânea vontade. O povo do Portão da Frente, bem como os refugiados, temia o retorno do Shaido como um homem queimado temia o ferro quente. A estrada seguia direto pelo campo até os portões de Jangai, 3 arcos altos e quadrados flanqueados por torres. Homens de capacete descansavam nas ameias, espiando pelos espaços entre os dentes de pedra. Alguns olhavam na direção dos homens no topo da colina, e aqui e ali um oficial com algum com segurava uma luneta junto aos olhos. O pequeno grupo de Randy suscitava olhares indagativos. Homens a cavalos e donzelas Aiel. Não eram companhias comuns. Bestas surgiram no topo da muralha dentada, mas ninguém ergueu nenhuma arma. Os portões de ferro permaneciam abertos. Perrin prendeu o fôlego. Queria muito galopar direto até o Palácio do Sol, até File. Logo no interior dos portões havia uma casa de guarda baixa e ampla, onde forasteiros supostamente deveriam se registrar antes de entrar. Um oficial cairrieno de rosto quadrado observou a passagem do grupo com uma carranca, encarando as donzelas com desconforto. Mas ficou apenas observando. Como lhe falei, disse Dobrenio quando chegaram ao posto de guarda. Colavaere concedeu livre acesso à cidade para o festival da coroação. Nem pessoas com ordem de prisão podem ser detidas ou expulsas. É a tradição. O homem, no entanto,
parecia aliviado. Min soltou um suspiro audível, e Loyal deixou sair um gemido que talvez tivesse sido ouvido ruas adiante. O peito de Perry ainda estava apertado demais para suspiros. Andorinha já estava dentro de Caerhien. Se conseguisse levá-la ao Palácio Real. De perto, a cidade cumpria o que prometera de longe. A mais alta das colinas ficava no interior das muralhas, mas toda revestida de pedra e ostentando um terraço, de modo que em nada lembrava uma colina. Ruas amplas e apinhadas se cruzavam em ângulos retos. Naquela cidade, até os becos formavam padrões em grade. As ruas acompanhavam as subidas e descidas das colinas com relutância, com frequência apenas entrecortando-as. Das lojas aos palácios, as construções eram todas quadradas e retangulares, muito rígidas e austeras, até mesmo as imensas torres de suporte, cada uma envolta em andaimes no topo de uma colina. As outrora míticas torres sem fim de Caerhien, ainda em processo de reconstrução, depois do incêndio na Guerra do Zaiel. A cidade parecia mais dura que pedra, um lugar esmagador, e as sombras que se estendiam por todos os cantos intensificavam essa sensação. As orelhas peludas de Loyal estremeciam quase sem parar, e uma carranca de preocupação lhe enrugava a testa, as sobrancelhas caídas, roçando as bochechas. Havia poucos indícios do Festival da Coroação ou da Alta Chazalina. Pen não tinha ideia do que o festival poderia trazer, mas em 2 rios, o dia da reflexão era um momento de alegria e de esquecimento da desolação do inverno. Ali pairava quase um silêncio no ar, apesar da quantidade de gente. Em qualquer outro lugar, Perrin teria acreditado aquilo ao calor anormal que derrubava a vitalidade de todos. Mas, exceto pelo povo de Portão da Frente, os caerrienos eram mesmo uma gente sóbria, austera. Ao menos na superfície. Melhor não pensar no que jazia nas profundezas. Os mascates e ambulantes dos carroções de que se lembrava tinham desaparecido das ruas, juntos dos músicos, acrobatas e titereiros. Deviam estar no acampamento da gentalha, do lado de fora das muralhas. Umas poucas literas fechadas e com pintura escura circulavam pelas multidões silenciosas. Algumas ostentavam os estandartes rígidos de algumas casas, uma bandeira um pouco maior que as com. Avançavam lentas, feito carroções de boi, com os condutores caminhando ao lado de açoite na mão, os eixos estalando em meio ao silêncio. Forasteiros se destacavam, mesmo que usassem o mínimo de cores, pois em geral eram os únicos a cavalo. Os nativos, quase inevitavelmente mais baixos, pareciam corvos de rosto claro naquelas roupas escuras. Os Aiel também se destacavam, claro. Fossem sozinhos ou em grupos, iam abrindo clareiras na multidão por onde passavam. Os olhos se desviavam deles e o espaço se abria. Os Aiel se viravam para o grupo de recém-chegados que seguia lentamente pela multidão. Mesmo que nem todos reconhecessem Rand e seu casaco verde, sabiam quem devia ser aquele aguacento alto escoltado por donzelas. Perrin sentiu um arrepio descer pela espinha. As expressões eram avaliativas. Ficou agradecido por Rand ter deixado todas as Aes Sedai para trás. Além dos Aiel, o dragão renascido avançava por um rio despreocupado, que se abria para as donzelas e se fechava logo atrás dos Ashaman. O Palácio Real de Caerhien, o Palácio do Sol, o Palácio do Sol Nascente em esplendor. Os caerrienos eram ótimos com nomes, cada um mais extravagante que o outro. Ficava no topo de uma colina, da colina mais alta da cidade. Uma massa escura de pedras quadradas com torres e plataformas planas se assomando no alto de tudo. A rua, o caminho da coroa, abria-se uma rampa longa e ampla que subia rumo ao palácio, e Perrin respirou fundo quando começaram a subir. Faile estava lá em cima. Tinha que estar, e a salvo. Nada mais importava.
Ela precisava estar a salvo. Randy apertou o nó que prendia as rédeas de Andorinha. Perrin apertou o nó que prendia as rédeas de Andorinha a um aro em seu cepilho. Correu a mão pelo machado na cintura. Ai, canseira. Os cascos dos cavalos ferrados retiniam alto nas pedras do pavimento. As donzelas não emitiam som algum. Os guardas, nos amplos portões de bronze, bem abertos, observaram uma lenta aproximação e se entreolhavam. Seus trajes eram coloridos demais para soldados cairrienos. 10 homens com o sol nascente dourado nas placas peitorais escuras e lenços nas cores da casa Saigan, amarrados sob a ponta das alabardas. Perrin poderia descrever o que estavam pensando. 13 homens a cavalo, mas sem pressa. Apenas 2 vestindo armaduras, e um deles no vermelho de Mayenne. Esperavam que qualquer problema viria de Caroline da Modred ou de Toran Yatin, e os maienenses não teriam nada a ver com aquilo. Além disso, havia uma mulher em um Ogier. Sem dúvida não pretendiam causar problemas. Ainda assim, as 30 donzelas ou mais trotando à frente dos cavalos não pareciam vir para o chá. Por um instante, tudo permaneceu em suspenso. Então, uma donzela velou o rosto. Os guardas deram um solavanco, como se prontos para agir, e um deles se inclinou à alabarda e disparou para os portões. O homem deu 2 passos, então parou, rígido feito uma estátua. Todos os guardas estavam tensos. Nada se mexia além de suas cabeças. Bom, murmurou Randy. Agora amarrem os fluxos e os deixem aí para depois. Perrin se remexeu, incomodado. Os Asherman tinham se espalhado atrás deles, ocupando quase toda a largura da rampa, e deviam estar usando o poder. Os 8 juntos, muito provavelmente, poderiam botar aquele lugar abaixo. Talvez o próprio Randy conseguisse dar conta disso sozinho. Mas, se aquelas torres começassem a cuspir flechadas, o grupo morreria com todos os outros naquela rampa, o que já não parecia tão larga. Ninguém acelerou o passo. Quem olhasse pelas janelas compridas e estreitas do palácio, nos passeios em colunatas lá em cima, não veria nada anormal. Solin remexeu os braços na linguagem de sinais das donzelas, e a que se velara abaixou depressa o pano do rosto, enrubescida. Uma caminhada lenta, subindo a rampa. Alguns dos guardas de capacete sacudiram a cabeça e remexeram os olhos. Um parecia ter desmaiado, com o queixo caído sobre o peito. Todos estavam boquiabertos, mas não emitiam som. Perrin tentou não pensar no que os deixar assim fala. Uma caminhada lenta, atravessando os portões de bronze abertos, até o pátio principal. Não havia soldados ali. As sacadas de pedra em torno do pátio estavam vazias. Serviçais uniformizados de olhos baixos correram para apanhar as rédeas dos cavalos e segurar os estribos. Havia listras vermelhas, amarelas e prateadas descendo pelas mangas dos casacos e vestidos escuros, e cada um ostentava um pequeno sol nascente no lado esquerdo do peito. Perrin nunca vira serviçais cairrienos com trajes tão coloridos. Dali não se via os guardas lá fora, e de certo faria pouca diferença se desse para ver. Em Cairhien, os serviçais jogavam sua própria versão do Daes Daemar, o jogo das casas, mas fingiu ignorar os feitos de seus superiores. Prestar atenção demais ao que acontecia entre os superiores, ou pelo menos ser visto prestando atenção, poderia fazer com que a pessoa fosse arrastada para o jogo. Em Cairhien, e talvez na maioria dos lugares, o povo comum podia ser esmagado onde os poderosos caminhavam, sem nem notar quem também passava por ali. Uma mulher atarracada levou o galope Andorinha para longe sem nem olhar Perrin. Andorinha estava dentro do Palácio do Sol, mas não fazia a menor diferença. Ainda não sabia se Farley estava viva ou morta. Uma fantasia de garoto idiota. Remexendo o machado,
acompanhou Randy na subida da ampla escadaria cinza no extremo oposto do pátio e assentiu quando Aram passou a mão por cima do ombro para relaxar a espada. Homens uniformizados no topo da escada abriram as grandes portas do mesmo bronze que os portões externos, com a marca grande do sol nascente de Cairhien. Em outros tempos, a grandeza do salão de entrada teria surpreendido Perrin. Grossas colunas quadradas de mármore escuro sustentavam um teto de abóbodas quadradas a 10 passadas dos azulejos do chão, que se alternavam entre azul escuro e dourado profundo. Sóis nascentes entalhados em ouro circundavam nas corniches, e frisos nas paredes exibiam os triunfos de batalha dos cairrienos. O salão estava vazio, exceto por um grupo de rapazes aglomerados sobre um dos frisos, que fizeram silêncio assim que Perrin e os outros chegaram. Notou que nem todos eram homens. Todos portavam espadas, mas 4 dos 7 eram mulheres com casacos e calças justas feitos de mim. Os cabelos cortados curtos como os dos homens. Não curtíssimos, e tanto homens quanto mulheres prendiam o cabelo em uma espécie de rabo que ia até os ombros, amarrado com uma fita escura. Uma das mulheres usava um tom de verde um pouco mais claro que o normal para os cairrienos, e outra ostentava um azul vivo. Todo o restante usava cores escuras, com umas poucas listras cruzando o peito. O grupo observou os recém-chegados, e Perry notou que recebia atenção especial. Seus olhos amarelos assustavam, embora ele já quase não notasse, a não ser que alguém se sobressaltasse ou fizesse um estardalhaço. O grupo ficou em silêncio, observando, até que o último Ashman entrou e as portas foram fechadas. O barulho abafou um instante de sussurros ferozes. Então os jovens se aproximaram com um andar afetado, as mulheres demonstrando ainda mais arrogância que os homens, o que requeria muito esforço. Até a maneira como se ajoelhavam era arrogante. A mulher de verde olhou para a de azul, que mantinha a cabeça baixa. Milord Dragão, disse. Eu sou o Kamail Nolaizen. Seland Daringil lidera nossa sociedade. Ela piscou ao receber o olhar feroz da mulher de azul. Apesar da encarada, a tal Seland cheirava a medo até as entranhas. Se Perrin entendera direito quem era quem. Com um pigarreio, Kamail prosseguiu. Nós não achávamos... Não esperávamos o senhor de volta tão cedo. Sim, respondeu Randy baixinho. Duvido que alguém achasse que eu retornaria tão cedo. Nenhum de vocês tem motivos para ter medo de mim, não mesmo. Se vão acreditar em alguma coisa, acreditem nisso. Para a surpresa de Perrin, Randy encarou Seland ao dizer aquelas palavras. A mulher ergueu a cabeça depressa e o odor de medo se dissipou. Não por completo, mas quase. Como Randy sabia que estavam com medo? Onde está Colavaere? Perguntou ele. Kamail abriu a boca, mas foi Seland quem respondeu. No grande salão do sol. A voz se fortaleceu enquanto ela falava, o cheiro de medo cada vez mais fraco. Estranhamente, um leve toque de inveja a invadiu por um instante quando ela olhou mim. Às vezes o olfato apurado de Perrin mais confundia que ajudava. É a terceira convocação do ocaso, prosseguiu. Não somos importantes o bastante para comparecer. Além do mais, acho que nós, das sociedades, a deixamos meio incomodada. A terceira, murmurou Dobraine. O 9º pôr do sol depois da coroação, já. Ela não perdeu tempo. Pelo menos estarão todos juntos. Ninguém de nenhum posto ou pretensão perderia o evento, seja de Cairhien ou de Tear. Levantando-se, Seland conseguiu fazer parecer que encarava Randy no olho. Estamos prontas para dançar as lâminas pelo senhor, Milord Dragão. Sulin balançou a cabeça, estremecendo, e outra donzela soltou um ganido audível. Muitas exalavam o odor de alguém prestes a cometer um ato violento naquele exato instante.
Os Aiel não conseguiam decidir o que fazer com aqueles jovens aguacentos. O problema, a seus olhos, era que aquelas pessoas estavam de certa forma tentando ser Aiel, tentando seguir o Jietô, ou pelo menos sua versão disso. Aqueles 7 não eram todo o bando. Pelo menos centenas de outros idiotas podiam ser vistos por toda a cidade, organizados em sociedades, uma imitação dos Aiel. Do que Perrin ouvira, metade dos Aiel queria ajudar os jovens. A outra metade queria estrangular um a um. Quanto a si próprio, não queria nem saber se aquelas pessoas reduziriam o Jietô a pó. Onde está minha esposa? Inquiriu. Onde está File? Os imbecis trocaram olhares hesitantes. Hesitantes. Está no grande salão do sol, respondeu Celande, receosa. Ela é uma das acompanhantes da rainha de Colavaere. Ponha os olhos de volta na cabeça, Perrin, sussurrou Min. File deve ter um bom motivo, você sabe disso. Encolhido dentro do casaco, Perrin tentou se recompor. Uma das acompanhantes de Colavaere? Fosse lá por quê, tinha de ser por um bom motivo. Disso, pelo menos, tinha certeza. Mas o que poderia ser? Celande e as outras tocaram mais daqueles olhares hesitantes. Juramos não contar a ninguém, sussurrou um dos homens, um jovem de nariz pronunciado em um tom baixo e firme. A ninguém. Um juramento de água. Antes que Perrin pudesse exigir explicação, Andy falou. Celande, guie o caminho até o grande salão. Não haverá armas. Estou aqui para ver a justiça ser feita a todos que a merecerem. Algo em sua voz fez os pelos do pescoço de Perrin se eriçarem. Uma expressão dura e fria, feita à face de um martelo. File precisava ter um bom motivo. Precisava.